Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. O estado do Rio Grande do Sul está passando hoje por uma das maiores enchentes de sua história. O Lago Guaíba bateu a máxima histórica de 5,53 metros e em todo o estado, 397 de 497 municípios foram atingidos pelo desastre climático. A tragédia já causou até agora 90 mortes e deixou mais de 130 desaparecidos. Quais tem sido a causa de toda essa tragédia? De acordo com Rualdo Menegatti, coordenador geral do Atlas Ambiental de Porto Alegre, pelo menos 3 fatores contribuem para a inundação do estado. O primeiro, o relevo topográfico. Porto Alegre está situado numa planície. Esse tipo de relevo é comum em áreas que ficam a poucos metros do nível do mar, que é exatamente o que acontece ali. E Porto Alegre tem uma altitude média de 10 metros em relação ao nível do mar. Alguns pontos da cidade são ainda muito mais baixos e ficam ao nível do delta do Jacuí. É o caso, por exemplo, da zona norte do município, onde fica o aeroporto. O delta do Jacuí é um conjunto hidrográfico de 16 ilhas, formando o principal rio, que é o rio Jacuí, e secundariamente o rio Caí, Sinos e Gravataí, cujas águas desaguam no lago Guaíba, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. A velocidade das águas ajuda o Guaíba a desaguar na Lagoa dos Patos e seguir o fluxo para o mar. Mas por conta da intensidade das chuvas, o Lago Guaíba está recebendo mais água do que o normal, ultrapassando a sua cota de inundação. O grande volume de água no Guaíba não escoa com facilidade para a Lagoa dos Patos, por ser muito estreito aquela passagem, bloqueando a saída para o Oceano Atlântico, e dessa forma a cidade ela começa a transbordar. O segundo problema é a bacia hidrográfica. Além de ter um território baixo, a capital do estado é circundada de um lado por 40 morros e limitada do outro lado pela orla fluvial do Lago Guaíba. O Lago Guaíba, na altura da capital, é local de confluência de 5 rios principais: Taquarianta, Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí, que descem de pontos mais altos lá do estado. As águas dos rios chegam ao Lago Guaíba, vão para a Lagoa dos Patos e de lá para o Oceano Atlântico. Em resumo, o lago que passa por Porto Alegre recebe a água dos rios da chuva que cai na região central do estado antes de desaguar no oceano. Os rios que formam o delta do Jacuí e originam o Guaíba fluem em alta velocidade por causa da altitude de seus cursos. Normalmente isso ajuda o Guaíba a desaguar na lagoa e seguir o fluxo para o mar. No entanto, com as fortes chuvas, o lago está recebendo mais água do que o normal, e isso faz com que ele ultrapasse sua cota de inundação, que é de 3 metros, e que já atingiu 5,53 metros, quase o dobro de sua capacidade. E o terceiro fator é o nível do oceano. O Oceano Atlântico está sendo afetado pelas fortes chuvas e tempestades de ventos que atingem o Rio Grande do Sul, o que dificulta o escoamento da água. Os ventos fortes formam marés de tempestade. Isso faz com que o mar cresça, subindo o nível em até 2 metros, e o mar fica mais alto que o nível do escoamento da Lagoa dos Patos, impedindo dessa forma o excesso de água que seja despejado no mar. Como resultado, a água do Lago Guaíba e dos rios que o alimentam continua empoçada em Porto Alegre e nas cidades vizinhas com baixa altitude. Com as chuvas constantes e a velocidade do fluxo de água, o nível sobe em minuto e deixa a cidade submersa em questão de horas.